Graças a Deus. Bom dia a todos que estão chegando. Me confirmem só o som. Então hoje, gente, 18 de janeiro. Estamos já 18 do mês de janeiro, imagina. Um bom dia a todos. Continuando o nosso estudo do livro Libertação, finalmente Socorro. Certo? E nós paramos naquela partinha lá que falava que o Sidônio, que seria a parte 7, né, do mesmo capítulo. Nossa Senhora. 7 semanas do mesmo capítulo, Dudu. Coisa incrível, né? Será que eu fico enrolando muito? Só enrolando novelo, né, Wagner? É só enrolando novelo, eu. Pois é, né, crianças? E aí nós paramos numa parte que fala sobre a reunião mediúnica. Sobre os grupos mediúnicos. Específico esse aqui, que é o que estamos focados, que é sobre o socorro, finalmente, não é? Da Margarida, que sofreu o livro todo. E nós comentamos a semana passada, porque o Sidônio estava falando, explicando para o Gúbio que aquele grupo que ele trabalhava era até bem estruturado, eram pessoas de boa fé, né, bem-aventurados e tudo, mas só que bastava que tivessem determinadas influenciações, que toda aquela fé, toda a inspiração do bem caía por terra, né? Porque bastava que espíritos malfazejos estimulassem pensamentos negativos, etc., que se sentiam balançados. Eu falei para vocês a semana passada, ainda dei o exemplo aí com a Maria, perguntei a vocês se lembram quem já tinha trabalhado em reunião mediúnica e quem trabalhava atualmente, que sabem de experiência própria o que é sofrer a influência dos espíritos que vão vir a ser tratados muitas vezes nas reuniões seguintes, ou grupos de espíritos que estão sendo tratados, né, por um período de tempo naquela reunião mediúnica e que muitas vezes realmente coloca à prova a nossa fé. Assusta, muitos se assustam com isso, porque diz assim, a Maria ainda disse assim semana passada, que a gente diz, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Porque fica parecendo que é um paradoxo, né? Diz assim, poxa, eu estou trabalhando com a mediunidade, eu estou ajudando os espíritos necessitados, mas eu estou empipinando a minha vida, porque eu estou tendo mudanças de humor terríveis, fisicamente estou sofrendo disso, daquilo outro. Muitas vezes o marido, os filhos ficaram mais problemáticos ou criam circunstâncias ao ponto de me impedir de chegar para essa reunião. Então, muitos decidem que a melhor escolha é desistir da reunião mediúnica, né? Por pensarem, isso também entra um pouco a falta de preparo, a falta de estudo, né, Maria? Que é um atraso mais do que uma ajuda. Ou seja, assim, eu estou trabalhando, estou atrasando a mim mesmo. Então não convém, né? O Dudu colocou ali pra gente que muitos já estão nos acompanhando há dias antes dos trabalhos. É por isso orar e vigiar. E perceber muitas vezes o necessitado, que às vezes está investindo sobre de nós, com palavras de estimuladoras. E isso, não sei quem foi que disse a semana passada, falou assim, poxa Ju, mas isso não é só na reunião mediúnica, mas em muito empreendimento do bem, né? Tudo que é trabalho do bem, a gente sente esse bombardear, né? De como se fossem empecilhos para que o trabalho desenvolva, para que a gente cresça mesmo, né? A Val disse ali pra gente que a mãe dela diz, você fica procurando sarna para se coçar quando apresenta algum sintoma diferente. Porque apresenta mesmo. Quando eu trabalhava, isso é muito interessante, sintomas físicos, mal-estar. Às vezes, né? Não sempre, tá, gente? Um dia antes, 2 dias antes, 3 dias antes. E aí, um parente minha dizia assim, meu Deus, isso é um sofrimento. Pra que faz isso? Eu falei, é maravilhoso.
com tudo isso, é maravilhoso. Isso que é isso? Coisa de masoquista, né? Não é não, é porque com tudo, com todas aquelas circunstâncias, a gente vai fazendo escola e a gente vai aprendendo muito. Né? A gente vai aprendendo, porque a gente aprende como lidar conosco mesmo. A gente aprende a paciência, a tolerância, a lidar com o outro, porque muitas vezes não conseguiu contigo. Aí começa a futucar o marido, aí você começa a perceber que o marido tá dando passividade. Né, Maria? Será que aconteceu isso contigo? Tempos atrás você olhava e dizia assim, que coisa incrível. Até como uma estudiosa que eu sou, né? Eu gosto muito de estudar e observar. Eu ficava olhando assim, caramba, tá dando passividade aqui, nem sabe? Assim, a título de avaliação. Aí começa a analisar a sintomatologia na pessoa também. E pesquiso, daqui a pouco a pessoa é foco do meu estudo. E eu já sei até a linguagem que eu vou usar. Quando eu pensar que não, antes de começar a reunião mediúnica, 2 dias atrás, eu estou doutrinando dentro de casa. Doutrino o marido, doutrino o filho. E assim vai, né? É muito interessante isso, você usa assim. O Dudu disse para nós, e levá-lo ao centro, através de mentalização, por coisas necessidades. Sempre aparece nos estudos, com certeza. Sempre. Sempre. A Maria disse ali pra gente, com certeza, né? Tanta irritação, nervoso, a gente já sente a vibração do espírito. Já? É engraçadíssimo, né? Muitas vezes você tem vontade, você tá tão nervoso, não é, Val, Maria, que se pudesse mordia seu próprio cotovelo. E você tá sabendo que uma coisa é não digo sobrenatural, porque não é sobrenatural, mas é sobre-humana das tuas forças, né? Mas acontece também com as esposas, né? Logicamente. Quem trabalha observa, que às vezes não consegue com você, vão pela tangencial, né? Vão pelas culantras. Sim, a Val diz pra gente, mas é tudo uma questão de elevarmos nossa vibração para amenizar. Exatamente. Temos que estar sempre tentando, né, Val? Vai ter hora que você não se deixa levar, você dá uma puxada de novo, você se deixa levar e dá uma puxada de novo. Mas com o tempo, tudo, como se diz, tudo se transforma, né? Se educa. Até porque nós somos pontos de observação. A semana passada ainda, a gente ainda falou que não estamos sozinhos. Que a gente não tá... A gente pensa que às vezes está só, que pode fazer o que quer, mas até o pensamento da gente, a turma tá ouvindo. Então a gente não tá sozinho. E a gente tem que ter uma educação moral, né? Tipo assim, a gente tem que dar um exemplo. É igual um filho. Se a gente ficar dizendo pro filho, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e a gente faz, ele vai olhar pra você assim, eu não posso fazer, mas a senhora faz. Estranho isso, né? Então, antes da gente dizer não faça isso, a gente também tem que não fazer para, com o exemplo, arrastar multidões. E assim são com os próprios espíritos, porque com a nossa fraqueza humana, logicamente, que ninguém aqui é perfeito, nós vamos nos educando, nos transformando devagarzinho, dando exemplo ali, dando exemplo lá, porque eles vão te observando, sacando qual é a sua, né? Ver se, muitas vezes até jogando água fria em vocês, fica aí, santinho, né? Santinho, santinha, pois fica ali, na hora da reunião rezando, né? São danadinhos. Naquele livro que eu contei para você de Zíbia Gasparetto, que eu li anos atrás, eu achava interessante essa frase super humana desse espírito, porque ele ficava observando essa moça que era moralmente correta, né? Tava sempre em oração, mas ela tinha um problema, que ela tinha feito um aborto na juventude, tinha contado isso para vocês. Vou contar de novo para quem não ouviu. Então ela tinha feito esse aborto na juventude, e quando era muito novinha, e ela tinha um desgosto muito grande porque ela tinha feito isso, né? Indulta pelo namorado, induzida pelo namorado, coisa desse tipo. Ela devia ser uma mulher de uns 50 anos na época. Então ela tinha um desgosto muito grande. E quando vinha, né, a culpa, né, Maria, que destrói, que vinha essa lembrança na cabeça dela, ela sofria.
Até por causa da culpa, né? Ela já era espírita, tinha tanto entendimento, se sentia sozinha, pensava que hoje a companhia daquele filho e tal e tal. E aí ela baixava a vibração. E o espírito que estava perseguindo a moça que ela ajudava, começou a ouvir o pensamento dela. Aí ficou, com essa cara de santinha, hein? Quem diria, abortadeira e tudo. Mas olha só, eu acho isso muito engraçado, porque de tão humano que é. Então é assim, funciona relativamente desse modo, porque fica uma observação implícita nos nossos comportamentos, né? Então, assim, muitas vezes eu brinco, né, Maria? Assim, olha, dentro do banheiro, no meu quarto, ninguém entra. Pelo amor de Deus, ao menos um pouco de privacidade na minha casa. O resto pode olhar tudo. Coisa mais sem graça, mas no banheiro tem companhia, não existe, né? E os espíritos educados, logicamente, não fazem isso. Você vai rir um pouquinho, né, Maria? A Valdiana dá um exemplo assim, muito interessante lá em cima. É um cabo de guerra mesmo. Puxa de lá, puxa de cá. Quem puxa mais, quem fica mais. É bem por aí. O Dudu disse pra gente: a moral onde fica o médium, as ações morais do dia. Mas a moral, nesse parâmetro aí, é a ação moral, né, Dudu? É ação moralizada. Não a moral de fachada, ou só de conversa. Mas é justamente o máximo possível, do nosso possível, logicamente, né, Maria? É a moralidade das nossas próprias ações. Então, a moral está nas nossas ações, não moral de fachada. A Veridiana disse ali pra gente, mas é importante colocar com o autoconhecimento, com o estudo, com a meditação, com as nossas atitudes, até que esses sintomas se reduzem da reunião mediúnica, ficam mais restritos ao ambiente da reunião. Ficam, mas não é 100% também. Né, Veridiana? Ficam, mas não é 100% também não. Sempre fica um pouquinho, faz parte também, né? Até desse feeling energético que é necessário. A gente sente tudo. Não fica 100% não restrito ao ambiente de reunião, até porque na prática, quem já trabalha há muitos anos e que sabemos que tem um comportamento adequado moralmente, já sabe ter autocontrole, e essas próprias pessoas que do nosso conhecimento falam que até eles mesmos às vezes ressentem, né, vamos dizer. Então, vou voltar aqui para a leitura, viu, turminha? Então, eu já relembrei para vocês aquilo que foi dito a semana passada, tudo belezinha, né? E aí continua o diálogo do Gubi e o Sidônio, que é assim: verificando-se espontânea parada, aventurei-me a considerar. A referência abrange um grupo assim tão harmoniosamente constituído quanto esse. Então Gubi achou interessante, porque olhando e sentindo a vibração daquele grupo ali, daquelas pessoas, estavam em harmonia. Olha, Maria, isso é super interessante. Eu pensei tanto hoje de manhã que você nem sabe. Aquele grupo estava em harmonia realmente. Estavam em vibrações maravilhosas. O Gubi sentiu isso. Então ele fala: caramba, então, num grupo desse acontece esse tipo de circunstância? Perguntou o Sidônio, né? Que o Sidônio era prático de reunião mediúnica. Era o trabalho dele, que tinha especialidade naquilo. Será crível que o conjunto organizado sob propósitos tão sadios dê guarida fácil a forças deprimentes? E olha a resposta dele, que legal, ó. O diretor da casa sorriu bem-humorado e respondeu com franqueza: sim, coletivamente considerando, reúnem-se agora sob este teto amigo e procuram-nos a companhia espiritualizante. Coletivamente considerando, olha que legal. Isto, porém, acontece por 6 horas. Nas 168 horas de cada semana. Eu vou colocar aqui para vocês terem noção do tempo. 168 horas. Ó,
horas por semana, certo? Eles conseguem ficar em sintonia com a espiritualidade somente 6 horas. É de refletir, não é? E olha que são 6 horas, né? Tem grupos que muitas vezes ficam menos de 6 horas. Enquanto conosco deixam-se envolver nas suaves irradiações da paz e da alegria, do bom ânimo e da esperança, registrando-nos as vibrações edificantes das quais desejávamos fossem eles nossos portadores permanentes e seguros na esfera vulgar da luta humana. Eu pensei muito... Quem tem telhado de vidro não joga pedra no dos outros, né? Então eu pensei muito em nós. Pensei em nós. Fiquei, caramba, eu fui calcular. Se a gente realmente entra em muita harmonia, a gente consegue ficar aqui 1 hora. Fora vocês que trabalham em outros lugares, logicamente. E aí, se a gente já menos... Não pode perder a chance de estar 1 hora por manhã. Por cada manhã, ao menos 5 dias por 7, né? Vocês imaginam? Coletivamente. Mas na hora que ele vou ter que ficar sozinho, o negócio muda, né? Isso é para reflexão. O Joel fez as continhas ligeiras ali e disse que é menos de 4%, é pouquíssimo, né? E isso é um grupo que emanava harmonia. Emanava harmonia. Olha só. Vamos continuar a leitura que é pra gente entender. Depois eu volto pra telinha aí pra ler o que vocês escreveram, tá? Então, enquanto... Todavia, tão logo se encontram a pequena distância de nossas portas, aceitam ou provocam milhares de sugestões sutis diferentes das nossas. Choques de pensamentos adversos com o nosso programa, nascido da mente de encarnados e desencarnados, vergasta-nos sem piedade. Então a espiritualidade está ali trabalhando, dando duro com a gente, não é? Transmitindo pensamento, harmonia, energia. Já é um grande passo que a gente já se harmoniza também, né? Não vamos ser assim tão cruéis conosco mesmo, né? Mas conseguimos entrar em harmonia, conseguimos perceber e eles se esforçam tanto por nós. Aí daqui a pouco a gente vai na vida do todo dia, no cotidiano e acabou. Vergastam-nos todo o empenho. Não é mole não, né? Bom dia a todos que estão chegando, gente, beijinho pra todos. Mardelúcio, a Val caiu, voltou. O Nando, a Ana Isabel, a Zélia, a Borboleta, o Soldado. Beijo a todos que chegaram, viu? Bem-vindos. É mole? Deixa eu achar aqui onde fica. Parei. Ok. Raros se capacitam de que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada indefinidamente e fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Então, a fé não ficaria restrito, não é? A reunião mediúnica, a fé, e nem somente no momento que a gente está fazendo a prece. Nem a nossa prece da manhã, nem a nossa prece que vamos na hora de dormir, para quem a faz. Mas a fé é uma filosofia de vida, né? O entendimento da fé não é a fé na restrição total da fé religiosa.
Mas a fé é uma filosofia de vida, uma bandeira, eu digo sempre isso. A fé, a caridade, o amor, é uma bandeira no qual você levanta e você tem que levar adiante. Então a fé é acreditar todos os dias na intervenção divina, a qualquer momento. Que tudo que acontece conosco, eu tenho fé, né? Eu acredito, eu sei. Eu sei que é assim comigo, porque eu preciso passar por isso, porque eu mereço passar por isso, porque eu tenho que fazer por mim, para que Deus me ajude, né? Eu acredito nisso. Eu creio, eu sei mais do que tudo, né? Então essa é a fé diária que ele fala que move montanhas, que vai ajudar a desenvolver e aperfeiçoar mais a própria mediunidade. O Dudu disse ali pra gente, a fé é o dia todo. Temos que acreditar sempre que se pode ter, crer, fazer, dar, etc. Faz parte da fé. É acreditar na presença divina a cada instante da nossa vida. Porque Deus tem tudo. E saber da existência de Deus, saber que tudo isso é uma realidade, a qualquer momento. É no ar que a gente respira, é nas plantas que a gente olha, é na chuva que cai do céu, não é? É no vizinho difícil. E em todos os lados está Deus, está a fé, você acredita, você sabe. E no contexto que o Sidônio está trazendo, que a fé representa a bênção suscetível de ser aumentada, sempre e cada vez mais, não é? Através da própria experiência, da própria fé, do próprio amor, da própria caridade. Indefinidamente fogem ao serviço que a conservação, a consolidação e o crescimento desse dom nos oferecem a todos. Além disso, quando esse ou aquele irmão revela disposições mais avançadas para servir o bem de todos, olha que interessante, em favor do Império da Luz, costuma ser imediatamente visitado nas horas do sono físico por entidades renitentes na prática do mal, interessadas na extensão do domínio das sombras, que lhe desintegram convicções e propósitos nascentes com insinuações menos dignas, quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir-se e marchar para a frente. Então, percebe-se um trabalhador que tem uma boa vontade maior, não é? Uma predisposição à luz, com aquela vontade de ser melhor, de trabalhar, de servir a Deus, de trabalhar mediunicamente, não é assim? Aí ele fala assim, ó, e aí já vão ser investidos na hora do sono por espíritos das sombras, porque eles aproveitam as brechas, né, logicamente, as brechas que nós damos, porque por mais que tenhamos boa vontade e que sejamos pessoas que queremos nos melhorar e que a gente tenta vigiar e que a gente tenta fazer o bem, etc., nós temos as nossas fraquezas, não temos? Nós temos os nossos vícios e manias. É lá. Essas são as brechas. E aí, dorme-se, se liberta do corpo físico, que é como um cativeiro, já dizem os benfeitores espirituais da Kardec, né? Como um cativeiro para um passarinho. E aí ganha-se liberdade muitas vezes. Não está tão preocupado com aquele contexto de encarnado, ganhou um pouco de liberdade, assim, deixa eu respirar um pouquinho, sabe? Deixa eu fazer alguma coisa para me distrair um pouco, eu também sou filho de Deus, não tem isso? Tem que ter vigilância até quando a gente emancipa. Mas vamos dizer que não temos essa vigilância toda. Então diz assim, deixa eu respirar um pouquinho, deixa eu ganhar minha liberdade. É como se estivesse preso, né? Tem uma coisa interessante sobre isso, viu, Dudu, que diz a dona Ivone Pereira do Amaral, que ela disse assim, que um dia ela teve uma emancipação daquelas que ela tinha, né, aqueles estados de torpor que ela entrava,
aí disse que ela se sentiu livre, ela dizendo, viu? E aí se sentiu flutuar. E aí não queria pensar nos trabalhos, porque normalmente ela ia trabalhar, ia dar assistência, certo? Utilizava aquela circunstância dela para o trabalho, né? De único mesmo, para o trabalho do bem. Aí nesse dia ela não fez isso. Nesse dia ela quis ser livre. Aí ela sentiu aquela liberdade. E aí ela se sentiu flutuando, viu, Dudu? Aí ela foi voar. Ela disse que aí saiu voando em cima tipo assim, das nuvens, olhando a cidade lá embaixo. E aquela coisa toda naquela liberdade. Ai! Aí o espírito se manifestou, se materializou, não é? Ela viu assim do lado dela. Você sabe onde ela estava? Ela estava na janela, debruçada. O corpo dela. O corpo dela. E aí o mentor disse: nunca mais durma com a janela aberta. Diz que estava um dia de calor, viu? Ela abriu a janela para poder ventilar. E disse para ela: nunca mais durma com a janela aberta. Deu uma dura nela e disse que ela não utilizasse da sua emancipação, né? Dos seus torpores para passear ou brincar. Você viu? Disse que era muito arriscado para ela. Ainda mais ela, que já era ex-suicida. Ela disse que acordou com o corpo dela debruçado na janela. Assim, sabe? Como se estivesse tomando um ar. E aí ela voltou pro corpo, naquela circunstância, e viu o espírito do lado dela, dando uma dura nela. Entendeu? Porque ela foi, ganhou liberdade e foi respirar um pouco, porque ela se sentia, olha, ninguém queria estar na pele dela, né? Ela se sentia muito opressa. Vamos supor, ela não tinha liberdade de nada praticamente. A vida dela foi para o trabalho mediúnico, fora os desgostos da vida de encarnado que ela passou, não é? Deixa eu ver o que foi que vocês estão colocando ali pra gente. A Veridiana diz pra gente ter a consciência que Deus é dentro de nós, em tudo que nos rodeia. Com certeza, Veridiana. O Dudu disse: por isso a prece antes do sono, que nossos guias e guardiões nos amparem e proteção a nossa emancipação. Com certeza, né? Pois é, não sabe pra... O Dudu disse ali pra gente, ó, interessante. Não sabe pra onde queria ir, não é? E acaba indo pro lado errado. Porque muitas vezes vai à procura de divertimento, não é, Dudu? Ou de respirar áreas diferentes. E os mentores não estão conosco trocando fralda da gente, não é? E aí a gente está procurando divertimento por outro ângulo e eles não estão lá dizendo: vem cá. Não, você tem seu livre-arbítrio também. Não é assim não, tem você pelo cabestro não. Só quem faz isso é o obsessor. E se a gente der espaço, é capaz de ter a gente pelo cabestro, mas a espiritualidade superior nos deixa livre. Vocês estão vendo? Aí ele dá esse exemplo, que muitas vezes até no sono aí, investidos, não é, por esses espíritos que trazem palavras de desarmonia, de desacrédito, né? Desacreditar naquilo que ele trabalha, acredita, na sua própria capacidade. E a semana passada, quem lembra? Normalmente eu lembro, sabe, as frases que você diz, mas eu não sei quem foi que disse isso aí, não sei se foi... Ela não tá aqui não. Não me lembro do Nick. Disse assim, que em todas as circunstâncias de trabalho por bem, que nós sofremos investidas mesmo, né? Ou desvirtuação do nosso trabalho. Isso é interessantíssimo, até para estudo, né? Interessante para você estudar a si mesmo. Eu mesmo estudo a mim mesmo, estudo aquilo que me vê. Eu tô sempre de olho, observando, não é, Dudu, essas circunstâncias assim que cotidianas. E deixa eu ver quem é que tá aqui de trabalhador da sala. Vocês que trabalham conosco aqui há muitos anos, quem é que nunca sentiu aquela investida dizendo: deixa de fazer isso,
Ficar na internet perdendo tempo, né? Ou então, você não é capaz para estar aqui? Que capacidade você pensa que você é quem para estar aí falando para os outros? Se olha, né? Aquele desânimo, aquele desestímulo, e você fica abatido. Diz é mesmo. Aí entra no joguinho e faz é mesmo, tá certo. Quem sou eu? Quem sou eu, não é? Comigo muitas vezes. E quanto mais tenho tarefas e pasmem, eu tenho tido mais do que atarefada, né? A tendência aqui é mais que nunca. Eu ouço sempre essa vozinha aí do Pato Donald, né, Dudu? Que diz mesmo, né? Que a gente acabe, pra que isso? Desiste, tal e tal. E muitos de vocês podem estar pensando assim, caramba, e por que a espiritualidade permite? Eu vou fazer essa pergunta para vocês, para ver vocês o que é que vocês acham, tá bom? Vocês vão me responder na tela. Por que o meu anjo protetor, meu espírito protetor, meus amigos espirituais permitem essas frasezinhas para mim? Para vocês, para todos nós. Por quê? Bora, eu quero ouvir todo mundo falando aí. A Ana Isabel disse que é para nos testar. O Joel disse que é pelo livre-arbítrio. Mas não poderiam nos proteger, Joel? Assim, ó, você está trabalhando aqui, está trabalhando bem. Vamos proteger um pouquinho, evitar. O que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? O Dudu disse, porque não estamos sintonizados no dia a dia. Como temos sempre que estar vigilantes, A Val disse ali pra gente para ver até onde vai a nossa força de vontade. É verdade. Joel, a proteção depende da nossa sintonia. Exatamente, também. Bora, gente. Maria. Flor. Zeli. O Wagner. O João Mene. Quero ver a opinião de vocês. A Maria diz pra gente, é porque não vemos até que ponto estamos andando com as nossas pernas. Mas aí que tá, né, Joel? A gente não sabe, Joel, Maria, a gente não sabe de quanto tanto a gente é protegido. Não é? A gente não sabe. A Zélia diz pra gente, eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Pois é, nós temos um livre-arbítrio adaptado à nossa capacidade, né? Nunca esqueçamos disso. Então, a gente não tem uma noção de quanto a gente é protegido, porque existe a proteção. Não estamos totalmente sozinhos para tomar decisões ou fazer aquilo outro. Vocês já pensaram? Já pensaram um pouquinho só se a gente fosse totalmente sozinho? Seria duro, hein? Mas há determinadas influências, não é? Nos ajudam a crescer. Nos ajudam em várias circunstâncias, porque, olha, a ajuda da espiritualidade, eu já falei para vocês, eu gosto muito de falar isso, ela nunca é unilateral, né? Ela tem sempre um objetivo de ajudar todos. Então, quando isso acontece, não se enganem que está ajudando a gente, está ajudando os outros também. Ou porque conseguem ter contato conosco, ou conseguem nos observar, ou demonstramos a eles mesmos que com um pouco de fé mais a gente não se deixa levar. Existe sempre um objetivo divino em tudo, né? A Veridiana disse ali pra gente. Se nossos amigos impedem essa influência totalmente, tira o livre-arbítrio de todos os envolvidos. Tem que deixar aí também, né? Vamos dizer assim, Veridiana, direcionado. Logicamente que estão sempre de olho, né? É lógico. Direcionado, porque como eu falei, a ajuda é muito ampla, né? E não é só para mim, nem só para Veridiana, nem só para Zélia, nem só para Dudu, mas ajuda é para todos.
É a diferença da espiritualidade superior com a inferior. Vocês podem ter, por exemplo, Maria, eu já te passo. Esqueço o que eu ia dizer aqui agora. Vocês podem ter, por exemplo, espíritos simples, né? Espíritos mais para a faixa da ignorância, que são simpáticos com vocês, comigo, com o Dudu. Não pode? Vocês acham que não pode? Vocês acham que pode ou que não pode? O que é que vocês acham? Pode? Não pode? E sendo que ele tem boa vontade para comigo ou para com o Dudu, mas ele é ignorante, não é? Ele não faz parte da faixa de entendimento da espiritualidade superior. Ele, como meu amigo que gosta de mim, ele vai querer ajudar só a mim, né? Ele vai puxar a sardinha pro meu lado. Coisas que fazemos nós normalmente no nosso cotidiano, né? Vai puxar a sardinha para meu lado, para o lado do Dudu, porque é amigo dele. Ele não tem aquele entendimento ampliado. Não quer dizer que não te ajude, não te ajuda. Mas não tem ainda a moralidade, o entendimento do amor superior, que ajuda realmente aquela no qual todos se dão bem, né? O Dudu disse assim, e se eu estou vibrando na sintonia dele, eu acabo entrando mal porque ele ainda é ignorante. Ele tá achando que tá te ajudando, né? Muitas vezes até ajuda. A dona Ivone Pereira Amaral diz isso muito claro. Que encontra-se ajuda interessante nisso. E eu volto a falar sobre isso com vocês mais adiante. Vai lá, Maria. Oi, Ju, esse assunto é fascinante, né, gente? É fascinante, eu não resisto. Eu gosto mais de falar, não gosto muito de digitar, não. Ju, os espíritos amigos nos acompanham, eles nos observam. Os espíritos inferiores também estão nos observando, não é? Aí, Dudu, pronto. Estão ouvindo agora? Oi, oi, oi. Estão ouvindo? Os espíritos elevados nos observam, que são os nossos companheiros, né? Que nos dão assistência. Mas os espíritos inferiores nos observam também. O momento certo, a hora certa, para ele estar sugerindo. Nós temos sugestões o dia todo. Agora, vai de cada ser humano saber o que quer, ter seus planos já tudo elaborado. Olha só, vai depender muito de cada ser humano. Se ele tem dúvida, se ele depende de estar insatisfeito. É o de cada um. Se a pessoa for insegura, né? Olha, a insegurança para um obsessor, isso é um prato cheio. Se a pessoa é indecisa, então melhor ainda. Olha só. Eu não sei, daí eles já vão e sugere. Então vai depender de cada um e eles vão usar essas fraquezas nossas para estar agindo, né? Então eles vão sugerir mesmo. Se ele vir sugerir e eu já sei o que eu quero, eles já vão pegar outros pontos. Ele não vai me sugerir porque eu sou persistente. Olha só. Eu sou persistente, então eles não têm brecha comigo. Mas eu tenho outras fraquezas que eles vão me pegar. Então vai depender de cada um de nós. Por isso que orar e vigiar. Não só orar e vigiar, como observar como que eu sou. Para não dar brecha para eles, porque nós somos manipulados mesmo. No livro dos Espíritos está lá. Nós somos influenciados muito mais do que nós pensamos. Às vezes nós somos carregados, marionetes ali no jogo, fazemos que... Aí que começa a obsessão, não é? Aí que começa, né? Eu vou passar para a Ju, senão não dou o microfone mais. Tô descendo, Juju, vai lá. Lógico que tudo parte da nossa abertura, não é, Maria? Mais ou menos. O interessante de avaliar isso tudo é que vocês acham que é de todo ruim? Que esse aprendizado é de todo ruim? Esse contato com eles é de ruim? Não, não é. Porque vai ter sempre quem nos ensine alguma coisa.
No livro Recordações da Mediunidade, com Dona Ivone Pereira do Amaral, ela fala, ela dedica um capítulo aos espíritos simples, aos espíritos sem elevação moral. Ela dedica, porque nós, por mais que seja estranho essa ideia, nós precisamos uns dos outros. O mecanismo natural da vida é essa necessidade que nós temos uns dos outros. Por isso, não se pode viver sozinho. O Dudu disse ali para nós, somos uma cadeia unificadora, dependemos dos outros, Nós, para funcionar bem a vida, o mundo, precisamos também dos espíritos inferiores, precisamos deles. É incrível, que não significa que eu tenho que fazer o que eles querem, né? Eu não tenho que fazer o que eles querem, é diferente, mas nos ajuda. Ou a Veridiana disse ali pra gente, e é para nos ajudar e a crescer a eles também. Exatamente, nos ajuda, nos ensina, nos dá exemplo, nos ensina. Por exemplo, quando vocês estão em circunstância de ver reunião mediúnica, que vocês veem os relatos de dores de espíritos sofredores, vocês não aprendem? Tá aprendendo, né? Tá observando, tá dizendo, caramba, que dor, aquela circunstância assim, assado. Quantas vezes contam histórias que é muito comum para a vida do todo dia? Você fala, caramba, isso aconteceu na minha família, isso aconteceu com meu vizinho, e nós estamos em observação, né? Nós estamos numa cadeia, né, Veridiana, assim, de ajuda contemporânea. Que nós precisamos uns dos outros, nós precisamos da simples plantinha, né? É uma cadeia, como nós precisamos do Espírito Superior. Então, nós precisamos dessa simbiose, dessas energias que circulam, mas não significa que eu vou fazer o que ele quer. Eu vou, por exemplo, servir de exemplo, de educar de algum modo, que já vai ter um outro superior a mim, que vai me educar e me dar exemplos de outro modo, e assim uma cadeia de evolução. É uns ajudando os outros. Eis a família universal. Quem se lembra, por exemplo, as famílias de antigamente? Quem vem de família grande aqui? Quem vem de família grande? Antigamente se faziam 15 filhos. 8. A Maria de 8. A Maria Campos. Quem vem de família grande? De 10. Quem tem experiência de família grande sabe que era um crescendo o outro. Não é assim? Hoje já não se usa tanto isso. Até porque não existem mais famílias como antes. Mas era assim, o primeiro, o mais velho, saía ajudando, era uma escadinha. Tinha que ajudar a mãe, porque, não é? Coitada, como é que fazia? E muitas vezes os irmãos mais velhos, exatamente, né, Joel, educavam os menores. E muitas vezes serviam de pais também. De pai, de mãe. Quantas pessoas eu conheço hoje, provavelmente assim, a minha irmã mais velha é como se fosse a minha mãe. Claro, tinha 20 anos de diferença dela, 15. Conheço, gente tem 17 anos. A irmã mais velha, 17 anos de diferença. E se ajudava. Então, como comparação simples, funciona mais ou menos assim. Que tinha o mais velho que tinha o menorzinho, né? E precisava daquela ajuda. E assim vai. Eu hoje estou entrando no quadro de famílias grandes para o momento atual. Funciona assim. Eu digo sempre isso. Aqui, assim, olha, aqui em casa é uma sociedade. Nós precisamos uns dos outros e vocês precisam um do outro aqui. Que ninguém pode viver sozinho aqui dentro dessa casa. Que é a necessidade conjunta.
Não é, Dudu? Pois então, sabe muita história, tem muita história para contar, né, Dudu? É, onde uns têm que ajudar o outro, tem que se amar. Se tiver uma briguinha a mais, ou uma crisezinha de antipatia, que a gente nem sabe de onde vem, de onde surge, um ciúme, uma coisa, eu tenho a maior paciência de botar junto e dizer, olha só, a gente não pode se permitir esse tipo de coisa. Você é o mais velho de fulano que é mais velho de ciclano. Nasceram como irmãos para se amarem. Entendeu? Sem rivalidade. Claro isso. Porque se vocês não conseguirem agora, quando vocês foram crescerem, que ficarem adultos, que encontrarem, confrontarem com outras pessoas que serão concorrentes de vocês, né? Que vão disputar a vida com vocês, vocês não fizeram escola, não fizeram experiência, porque vocês não toleravam nem os próprios irmãos. Apesar, por que eu uso essa metodologia? Porque eu tenho diferença de um filho para outro muito grande. Né? Tem um que vai fazer 14, outro tem 8. Que o outro que tem outro tem 3. Quando nasceu o pequenininho desse, já vai ter 4 anos de diferença. Então, são pessoas que um vai ficar adulto muito antes do outro e assim vai. Vai ser um ajudando o outro? Não, tem que ser. E quem vem de família grande sabe disso. É uma pequena família, é a família que a gente tem palpável conosco, não é? Os exemplos que a gente teve, a Maria tem, as duas nossas Marias têm. E que a família fora das paredes de casa é a mesma coisa. Entre o visível e o invisível, funciona assim. Nós temos irmãos mais velhos, que têm mais experiências, que evoluíram antes de nós, que têm uma condição moral de entendimento da vida melhor do que nós, e a gente vai aprender com eles, nós vamos aprender com eles, nós vamos seguir os exemplos deles, né? Já nós vamos servir de exemplos a outros irmãos menores, que já vão servir de exemplo a tantos outros menores. Olha a nossa responsabilidade. Foi a Maria, né, que disse ali pra gente, a Maria Aparecida, disse que uma andorinha só não faz verão. É verdade. Entendeu? O mecanismo de que um precisa do outro não significa que o irmão de 14 anos vai se deixar influenciar pelo irmão de 8 anos que está fazendo uma coisa errada e vão fazer os dois a mesma coisa. Não é? Ele pode aprender até com o próprio de 8 anos, que ele vai aprender a tolerar, a ter paciência, não é? A ajudá-lo. Ele está aprendendo nessa circunstância, mas não quer dizer que ele vai copiar o comportamento ainda errado do irmão menor. A família universal é isso aí. Somos uma grande família, no qual nós temos irmãos mais velhos e irmãos menores. E que nós temos sempre que dar e também receber. Né? E não só esperar. Já diz o Pai Nosso. Que venha a nós o vosso reino, né? A gente tem que receber, mas tem que dar também. Se a gente pede perdão, a gente tem que perdoar as ofensas. Se a gente come, a gente tem que dividir. Porque ninguém vai ficar sentado comendo quando o outro está olhando, sentindo fome também. A menos divide aquilo que tem, come os dois, come de menos, mas come os dois. Isso é da vida do cotidiano? Sim. Isso é vida todo dia, vocês vão ver isso dentro da casa de vocês, com netos e filhos. Vocês vão ver no ambiente de trabalho. E vocês vão observar também no ambiente religioso. E assim vai, porque a família universal é essa. É aquela escola que a gente faz desde então, na família que a gente tem nossa pessoal. Deixa eu ver o que vocês estão dizendo. As Elis pra gente, quem não veio de família grande vê a diferença com pesar. É sim, né, Zélia? Com certeza. Então deixa eu dar uma olhadinha aqui mais.
tô lendo e cantando, viu? Não vou cantar não, senão você sair correndo tudo aqui. Então ele diz aqui, ó. Fala da emancipação, e nós falamos bem dela. Eu só posso ler, se eu canto, sai todo mundo correndo. Então ele fala que o propósito nasce de continuações menos dignas, né? No caso do contato na emancipação, com investidas de espíritos ainda nas sombras do mal. Quando o espírito do trabalhador não está convenientemente apoiado no desejo robusto de progredir, redimir e marchar para a frente. A exposição era muito interessante e tudo faria benefício de mais amplas elucidações ao assunto. Mas o relógio marcava o momento da nossa cooperação ativa e pusemos-nos em forma. Então tá na hora da reunião, né? Para os trabalhos da reunião, que congregava 9 pessoas terrestres e 21 colaboradores espirituais, se movimentavam em nosso círculo de ação. Então, de novo, de encarnados eram 9. Para a reunião mediúnica. Mais mobilizados para o trabalho, 21 espíritos. Mais do que o dobro, não é? E aí eu fico pensando, somos em quantos aqui? Tá todo mundo encarnado aqui? Quem foi encarnado, levanta a mão. Tem 25, né? Porque a gente nunca sabe a tecnologia da espiritualidade, né? Vai que quem fica aí quietinho, né? Tá todo mundo encarnado aqui, gente? Quem não respondeu, eu vou ficar preocupada, hein? Né? Então, de encarnado, nós somos 25. Né? Vocês imaginam de desencarnados? Eu gosto de números. Dizem pra mim, o que é que vocês acham? Que na sala 25, Dudu, vamos chutar. Dudu acha que quantos poderiam ser? Vamos chutando, o que é que vocês acham? Bora, acorda, Nando. O Wilson para as coisas mais posso estar desencarnado e não ter consciência. Ai, já pensei nisso, viu? Eita, Dudu disse 180. Joel, tá bom, vamos ficar limitados aos trabalhadores, tá? Porque se for contar também os irmãos menores, a gente não vai ter número para botar aqui. Vamos colocar os trabalhadores que trabalham na sala do Centro Espírita Maria de Nazaré, mais os mentores de cada um. Então, de trabalhadores, você acha 180, Dudu? 240? Ninguém mais arriscou. Por quê? Vocês ficam com medo de botar o número na tela? Olha, se eu fizesse mais ou menos a conta que 24... Tá certo, Dudu. 24, eu diria... uns 60. Aí não custa deduzir uns 60. O que é que vocês acham? Mais? Uns 60, 70. Dudu contou com todo o restante. Hein, Joel? Dudu Dudu generalizou. Olha, a Maria de 6 espíritos para cada um. Quem é muito de matemática aí? O Dudu 5. O Joel disse que não arrisca, não. Não arrisca. A Val não arriscou, acho que a Val ficou nas contas, Val. Pois então, né, gente? A brincadeira que eu quis fazer com vocês é o seguinte. Não estamos desamparados. Quando um ou mais pessoas estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei. E trabalhadores do Cristo tem um monte. Não é? Tem um monte. Pode até ter irmãos menores realmente que fazem e acontecem, mas trabalhadores do bem tem de montão. E é de agora conosco, então. Estamos protegidos sempre.
por mais que não interfiram nas nossas escolhas, nos nossos passeios por aí quando nós vamos dormir, mas estamos sempre protegidos, nunca sozinhos, porque na família no qual Deus é o nosso Pai, vamos ter sempre irmãos mais velhos e irmãos menores. Concluindo nosso trabalho de hoje, nessa quarta-feira, 18 de janeiro, que vocês fiquem na vibração, hein? Olha lá, hein? Fiquem só 1 hora por dia. Vamos ficar mais horas semanais junto com os amigos espirituais, sentindo a influência deles. E a primeira que vai tentar aqui é quem vos fala. Tá certo? Quando for quarta-feira que vem, a gente fala como foi a nossa semana. O começo do estudo que vem vai ser essa minha pergunta. Como é que foi a semana de vocês? Então, um beijo a todos. Pedindo a vocês que nesse momento nós possamos mais do que nunca nos harmonizar em pensamento para a nossa prece final. Porque depois de um bate-papo tão gostoso, de amigos tão lindos, nada como agradecer. Porque é isso que merecemos e devemos fazer. Merecimento e dever. Senhor Jesus, agradecendo desde então a vida e a tua assistência, ó Mestre querido, como nosso governador, como esse irmão mais velho no qual nós nos possamos espelhar como exemplo de perfeição. E abaixo de ti, ó Cristo, tantos outros que nos seguem e que nos podem servir também de exemplo. Ah, Senhor Jesus, que o teu amor possa irradiar todos nós nesse abraço único de vários lugares do planeta no qual nos encontramos. Que os nossos irmãos menores possam sentir a nossa vibração e o nosso entusiasmo do bem, do positivismo, do acreditar no melhor dia de amanhã. Que os espíritos dessa casa, quantos sejam, não importa o número, nos possam sentir do coração agradecimento pelo carinho e a perseverança deles em trabalhar conosco, em assistir todos nós, todos os dias. Graças a Deus, que assim seja.